Eu estou aqui para continuar refletindo com vocês sobre os ensinamentos de Jesus. Nós estamos lendo Mateus 5, verso 13, quando ele reúne os seus discípulos e diz assim para eles: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve. E eu fiquei imaginando por que o Senhor Jesus escolheu justamente o sal para comparar aos seus discípulos, à sua igreja, aos seus servos. Pensando nas características do sal e nas várias atividades em que se usa o sal, é muito fácil compreender. O sal é um elemento que se usa em pratos principalmente para alterar o sabor. Mesmo em pratos doces, quando você coloca uma pitada de sal, o sabor daquele alimento é completamente modificado. Da mesma forma, o cristão, aquele que tem um compromisso com Deus, aquele que é cidadão do reino dos céus, onde ele estiver, a sua presença, a sua atuação, o seu agir, o seu falar deve também causar alteração ao seu redor, deve modificar o rumo da situação, a trajetória da vida das pessoas, o sofrimento das pessoas, o caminhar do seu semelhante com a atuação do cristão. Isso precisa ser modificado, esta realidade precisa ser modificada. O sal também, ele tem a característica importante de realçar o sabor. Ele potencializa o sabor de cada alimento ao qual ele é adicionado. E nós também, como cidadãos do reino, essa é a nossa função, atuar junto aos nossos semelhantes de maneira que o melhor deles sobressaia, que o ser humano encontre o seu melhor, tenha potencializado o seu melhor quando ele lida, quando ele interage com um cristão. E o sal também, ele conserva, ele preserva, ele evita a morte, ele evita que aquele alimento apodreça e deixe de ter utilidade. E assim também a igreja do Senhor. Nós estamos aqui na terra justamente para preservar a vida, preservar a palavra de Deus, trazer o homem de volta ao relacionamento com o seu Senhor, preservar, enfim, o ser humano das ciladas, das armadilhas que o inferno envia para que ele caia. A igreja do Senhor deve ser como o sal, preservar as pessoas, preservar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, preservar suas vidas, e levar-lhes de volta ao caminho do Senhor. O sal foi muito importante na antiguidade. O sal era um peso que equivalia ao ouro hoje. Se fazia pagamentos em sal, tamanha preciosidade desse elemento, daí a palavra salário. O sal era fonte de vida, era fonte de riqueza, era fonte de bem-estar. O sal tinha uma função altamente positiva na antiguidade. E o Senhor Jesus, quando comparou a sua igreja ao sal, certamente ele quis que nós fôssemos esse elemento transformador da sociedade que vivemos. E ele diz assim: mas se o sal perdeu o sabor, com que se há de salgar? Se a igreja do Senhor perder a sua característica principal, se a igreja do Senhor deixar de fazer aquilo que lhe foi atribuído como missão, que é ir e pregar o Evangelho, o que será dessa terra? O que será da humanidade? Vamos, como sal, fazer a diferença. Esse é o meu convite para você nessa minha fala. Sejamos como sal. Vamos manter a vida, vamos manter a esperança, vamos preservar a esperança dessa geração que caminha perdida, sem rumo. Vamos alterar o rumo das histórias de maneira positiva e vamos potencializar em cada ser humano que encontrar conosco o que de melhor cada um tem. Foi isso que Jesus fez. Jesus fez a diferença na sua geração. Que eu e você também possamos fazer a diferença nessa geração. Um abraço, que Deus te abençoe.